2020, uma análise comparativa entre as seleções brasileiras feminina e masculina. Cacilda, você quer que eu te avise quando der 10 minutos ou não precisa? Pode ser, Júlia, seria bom, né? Tá. É que às vezes o pessoal tá com o cronômetro aí e fala, não, pode deixar que eu controlo, mas qualquer coisa, então eu dou um toque por aqui, tá? Tá. Me avisem quando vocês estiverem visualizando. Tá bom, peraí que acabou de compartilhar, tudo certo. Ótimo. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todas, todos e todas que estão aí nos assistindo hoje, estão conosco nessa sala. Meu nome é Cacilda, acho que a maior parte do povo aqui da sala já me conhece, né? Antes de iniciar o trabalho, iniciar a exposição, acho que eu não poderia deixar de comentar, né? Hoje, dia 25 de novembro, já que estamos numa sala de diversidade, né? O Dia Internacional da Luta contra a Violência de Gênero. Então, está aí mais uma importância deste assunto estar, né, no CBGE e estar pela segunda vez uma sala específica para a discussão dos estudos relacionados à diversidade, né? Então, é um prazer enorme a gente estar aqui discutindo nesta sala. Bom, a apresentação será a partir do trabalho do Rafael Camargos. Rafael é meu aluno de conclusão de curso, né, meu orientando, e este é o trabalho dele de conclusão de curso, então, que se intitula Cobertura Jornalística do Futebol nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, uma análise comparativa entre as seleções brasileiras feminina e masculina. Bom, então, nós sabemos, né, pessoal, que embora o futebol praticado por mulheres venha crescendo e ganhando mais visibilidade, a professora Januária e colaboradores afirmam que no Brasil a mídia ela tem uma responsabilidade pelo descaso que o futebol praticado por mulheres possui, né? Uma vez que a mesma não estimula, não divulga e incentiva, né? Fazendo com que a modalidade ainda seja tratada de forma amadora, né? Tanto na gestão, quanto também pela própria mídia, né? Quando praticada por mulheres. Martins e Moraes, ao realizar esse estudo de 2007, onde elas acompanharam, né, a cobertura jornalística antes e durante os Jogos Olímpicos de Atenas, elas verificaram que nos 2 meses que antecederam os Jogos, poucas reportagens relevantes foram publicadas sobre a modalidade praticada por mulheres, sendo que essas reportagens, as poucas publicadas, enfatizavam aspectos negativos do esporte, né? Já durante o mês da competição, ocorreu um crescimento de mais de 2.000%, conforme a seleção ia avançando no torneio. Então, elas verificaram que durante a competição, o número de reportagens aumenta de forma bem relevante, né, quando comparado com os momentos em que não há competição. Apesar disso, né, essa evolução na quantidade de reportagens sobre o futebol praticado por mulheres ainda fica atrás das relacionadas ao futebol feminino. Foi verificado pela professora Januário nesse estudo de 2016. Fatores significantes nos mostram como uma forte aparição midiática nos principais meios de comunicação do país pode alavancar ainda mais a modalidade, fazendo com que a curiosidade se transforme em audiência, até em apoio às atletas mulheres praticantes da modalidade, né? Tendo isso em vista, então, o objetivo do trabalho foi analisar as publicações acerca das seleções brasileiras de futebol masculino e feminino, veiculadas nas páginas de notícia dos jornais Lance e Globo Esporte, né, GE, durante o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Quanto aos métodos e análise de dados, a pesquisa ela possui uma abordagem mista, com finalidade exploratória, utilizando-se do método de pesquisa documental. A coleta ela foi feita por meio de reportagens disponíveis nas páginas dos portais online Globo Esporte e Lance no período de realização dos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio 2020. Foi de 21 de julho a 8 de agosto de 2021. Foram coletadas, no total, 268 reportagens.
dessas foram excluídas todas as reportagens que apresentavam apenas imagens e legendas, né? E também aquelas que não tratavam exclusivamente das seleções olímpicas. Falavam da transferência de jogadores que integravam a seleção, ou algum aspecto particular que não dissesse respeito à seleção. As reportagens, elas foram organizadas em planilha de Excel, sendo realizada estatística descritiva para a contagem do número de reportagens por periódico e por seleção, e nós realizamos a leitura e categorização das reportagens quanto ao seu conteúdo, né? Essas categorias, elas foram criadas a posteriori. Nós não tínhamos uma matriz de categorias para a análise. Elas foram criadas a partir do próprio material coletado. Bom, vamos lá para os resultados e discussão, então, né? Quanto ao número de reportagens, foram encontradas no total 91 reportagens sobre a seleção feminina e 171 sobre a seleção masculina. Com destaque aí para o portal Globo Esporte, né, com o maior número de reportagens. A seleção masculina, ela avançou até o final do campeonato, né, enquanto que a seleção feminina, ela foi até as quartas de final. Então, a gente também quis dar uma olhada, né, até este momento, nas quartas de final, se havia uma paridade, né, no número de reportagens entre as que focavam a seleção masculina e a seleção feminina. E a gente percebeu que até o momento da eliminação da seleção feminina, ambas seleções vinham recebendo um número igualitário de reportagens, né? O que demonstra uma evolução da cobertura, né? Que historicamente dava menos visibilidade ao futebol praticado por mulheres, né? Embora a gente faça a ressalva, né? Que o número de reportagens tende a ser maior, né, durante o período de realização de jogos, como os próprios Jogos Olímpicos, ou mesmo as Copas do Mundo de Futebol feminino e masculino, né? Bom, quanto aos conteúdos das reportagens, né? E aí aqui talvez estejam os dados mais interessantes da pesquisa, né? Nós verificamos que quando diz respeito à análise dos conteúdos relacionados à seleção feminina, o maior foco das reportagens se deu em reportagens que tratavam do comportamento das atletas fora de campo, né? Com 33%. Utilizamos, inclusive, esta situação em porcentagem para justamente comparar, né, feminino e masculino. E o segundo aspecto mais tratado nas reportagens diziam respeito a aspectos técnicos e táticos, né, de performance da seleção e preparação para os jogos, com 23%, né? Essas reportagens com foco em comportamento das atletas fora de campo, elas são reportagens que não têm relação com o desempenho das atletas ou da equipe, ou até com o jogo em si, né? Dizem respeito para quem a Marta, né, fez o gol, para quem ela dedicou esse gol, né? O pagode que as jogadoras tocaram na ida para o estádio, a Pia tocando o piano e alguém cantando, né? Então, as reportagens diziam respeito ao comportamento delas e que não se relacionava a fatores de campo ou ao desempenho da equipe, né? Enquanto que as reportagens que focam nos aspectos técnicos e táticos diziam respeito à escalação, né, escolha de jogadoras, o esquema tático das equipes, o desempenho das equipes nos jogos, né, a comparação do desempenho técnico e tático da equipe com o adversário, né? E quando a gente colocou esse olhar sobre a equipe masculina, né, sobre a seleção masculina, a gente percebeu uma inversão, então, né? Que há um maior destaque a respeito dos aspectos técnicos e táticos, né, com 38%, né? Já as reportagens que versam sobre o comportamento dos atletas tiveram destaque em 21% das notícias. A gente sabe, né, até a partir de algumas publicações, até do professor Ari Rocco, né, a respeito também de como a mídia faz a cobertura, né, de Jogos Olímpicos ou mesmo de Copa do Mundo, que há uma tendência da mídia esportiva
dar este enfoque, né, a comportamentos de atletas ou da equipe fora do campo, né? Entretanto, nos chamou a atenção esta inversão, né, quando a gente compara o feminino com a seleção masculina, né? Que, embora a gente tenha, então, essa paridade no número de reportagens, ainda o foco, quando se fala da seleção feminina de futebol, são questões que não estão relacionadas com o jogo, com o desempenho do time e a preparação para os jogos. Cacilda, 10 minutos, tá? Obrigada. Ainda quanto aos conteúdos das reportagens, né, nós verificamos que algumas reportagens tratavam sobre resultados e trajetórias individuais de atletas, contando a história desses atletas, onde eles surgiram, né, onde eles foram descobertos, que clubes eles passaram, o histórico deles na seleção, quantos títulos eles já ganharam na carreira. E quando a gente compara atletas homens e mulheres, a gente vê também dados interessantes, né? Atletas homens receberam um enfoque em 10% das reportagens, enquanto que atletas mulheres apenas 4%, né? Embora a seleção então feminina, né, conte com atletas mundialmente reconhecidas, né, Marta, Formiga, dentre outras, e que tem anos de dedicação com a seleção brasileira, ou seja, tem um histórico muito interessante para se abordar, né, e para contar a história do surgimento dessas atletas e da passagem delas pela seleção. Os atletas homens, que possuem uma média de idade aí por volta de 23 anos, recebem mais destaque dos seus resultados e trajetórias vitoriosas. Além disso, a gente também verificou algumas reportagens que foram exclusivas com a seleção feminina e outras com a seleção masculina, né? Quanto à seleção feminina, reportagens que tinham relação com regras e patrocínio, né? E aí o patrocínio a gente dá um destaque porque, historicamente, tem sido uma luta, né, do futebol feminino em conseguir patrocínio. Então, quando consegue, de fato, é algo a ser reportado, né, porque é algo incomum. E quanto à seleção masculina, história e arbitragem. E aí nos chamou muita atenção, né, ter reportagens, né, que resgatam o histórico da seleção masculina e que não há reportagens que retomam o histórico da seleção brasileira feminina, né? E essa estratégia a gente entende como muito importante para o engajamento de torcedores e até os resgates, né, pessoal, das dificuldades que as mulheres enfrentaram para praticar a modalidade, né? Então, esses momentos de grande exposição na mídia do futebol feminino, talvez esse resgate histórico fosse muito importante, até para a gente entender por que e como que o futebol feminino se desenvolveu, né? E por que ele se encontra no estágio em que ele está, né? A gente precisa entender aí o passado um pouco para compreender a atual situação da seleção brasileira de futebol feminino. Né? Bom, diante disso, as nossas considerações finais é de que houve um avanço, né, na cobertura jornalística com relação ao número das reportagens relacionadas à seleção feminina de futebol. Entretanto, a representação e o conteúdo das reportagens relativas à seleção ainda possui um maior foco em fatores extra-campo e não na performance da equipe e das atletas. Né? Como limitações da pesquisa, a gente cita a abordagem em apenas 2 periódicos online, né? E para isso a gente recomenda, né, a abordagem em outros estudos de mais meios de comunicação e também pesquisas longitudinais, né, que acompanhem a mídia esportiva ao longo de um período maior, né, para a gente também verificar se as reportagens elas continuam se concentrando naquele momento dos jogos. Né? Quanto a implicações práticas e teóricas, essa pesquisa traz uma sistematização da representação das mulheres no esporte pela mídia, podendo servir de base aí para discussões a respeito da imagem e enfoque dado pelo jornalismo esportivo às mulheres, mostrando a necessidade de se discutir não apenas o espaço da mídia, né, mas também realizar uma análise crítica quanto aos conteúdos que essa mídia vincula, né? Como implicação teórica, a gente propõe uma matriz de categoria para análise de comunicações sobre o esporte e especificamente sobre mulher no esporte. E são as referências que nós utilizamos na apresentação e muito obrigada.
Muito bom, obrigada, Cacilda. Bom, gente, agora a gente abre aí para as perguntas, comentários, dúvidas. Se quiserem abrir o microfone, quiserem mandar no chat, como preferirem. Oi, Flávia. Eu nunca sei qual é essa mãozinha, tá igual a Carla tá lá. Boa tarde a todos. Parabenizar aí o trabalho e desculpa, eu esqueci o nome do rapaz, do autor. Rafael até entrou aqui agora. Oi, Rafael, que bom que você está aí. Eu queria parabenizar especialmente, né, que a gente vê que tem todas as apresentadoras escaladas, coordenando mesa e de ter trabalho de autoria de um aluno, né, de um discente que se interessou por essa temática. Então, assim, para frisar e registrar que o interesse da temática não é só das mulheres, temos colegas na plateia também, o professor Luiz, enfim, isso dá um ótimo retorno para a gente e ver que, então, que essa questão da temática não é uma questão só da mulher, né? É uma questão da sociedade, e aí nesse trabalho representado aí por um recorte, por uma análise, né? Era só esse comentário, parabenizar todo o desenvolvimento da pesquisa, e eu acho que, como na maioria dos trabalhos que estão sendo apresentados nesse congresso, também frisar essas diretrizes ou esse material que vai sendo produzido e gerando conhecimento, como no caso aí das implicações teóricas do trabalho, para se ter uma matriz, para se ter, né, categorias, e assim que vai se construindo o conhecimento. Então, é só para parabenizar mesmo essas duas coisas. Obrigada. Obrigada a você, Flávia. Obrigada, Flávia. Ana, vi que você levantou a mãozinha aí. Isso. Então, eu, como corintiana, né, fico triste de ver agora, exatamente, nós conseguimos um tricampeonato e pouquíssimas imagens foram visualizadas. Eu correria dando aula em 3 escolas, 2 faculdades, então eu assisto o que dá quando dá, e eu não consegui ver imagens, eu tive que buscar, quando eu busco, obviamente, eu acho, né? Mas nessas passadas que eu dou na televisão de vez em quando, num jornal rápido, tomando um café ou almoçando, eu não achei, eu não visualizei. Não sei se eu dei azar ou se realmente é porque pouquíssimo foi mostrado, né? Então, eu moro no Rio há 20 anos, né? Mas o coração ainda é corintiano, não deixa de ser. Então, se você puder comentar alguma coisa, eu vi que vocês pegaram um ambiente mais de seleção, né? E se tem essa pretensão de ir para ambientes mais estaduais ou internacionais, né? Os dois pontos. Ana, obrigada pela pergunta. Sofro como você, porque, na realidade, né, o pouco conteúdo que eu, enquanto torcedora mesmo, enquanto consumidora, consigo do futebol feminino, né, em exceção à seleção que está começando a ter um pouco mais, né, visibilidade em alguns momentos, é na mídia que é específica, né? Como vibradoras, né, algumas comunicadoras, né, algumas jornalistas mulheres que se colocam, né, se posicionam em cobrir mesmo, né, o futebol feminino, né? E se a gente não está atenta a essas mídias que são nichos, né, na grande mídia a gente pouco vê, né? A gente, na verdade, até já tem alguns estudos, né, não nossos, mas na literatura, demonstrando a cobertura jornalística, o quanto, né, em vias de regra, há um monopólio de futebol, né, em detrimento das outras modalidades, e do futebol masculino, né? Então, acontece, as equipes, né, ganhando aí Libertadores, Brasileiro, e, quer dizer, você nem sabe, né, onde o jogo aconteceu, quando aconteceu, onde foi transmitido, né? Inclusive, até no trabalho completo, eu e o Rafael, a gente discute, né, de que
esse aumento da cobertura da própria seleção, né, nos jogos, pode ter se dado até por isso estar vinculado agora a uma TV aberta, né? A TV aberta está começando, né, a se despertar, não sei, tá acordando e falando, pô, vamos passar também o futebol feminino, né? E isso talvez reflita também nas reportagens impressas ou em sites, como a gente analisou, né? Mas o panorama que a gente tem é esse mesmo, de dificuldade de acesso. E quanto a estudos futuros, ainda não pensamos, mas obrigada pela dica aí, já vamos começar a, quem sabe, estruturar aí. Gente, a gente bateu aqui os 20 minutos de apresentação, então minha sugestão é a seguinte, Luiz, eu passo a palavra para você, não sei se você vai fazer uma pergunta ou um comentário, e aí depois, Cacilda, não sei, você pode responder a parte para ele ou continua o debate separado só para a gente garantir o horário aqui, pode ser? Pode, claro. Oi, Cacá, parabéns pela apresentação. Oi, Luiz. E assim, eu quero só fazer um pouquinho de advogado do diabo, né? Porque assim, eu sou jornalista, eu acompanho bastante essas coisas do futebol feminino. Assim, é claro que está muito abaixo de uma divulgação do futebol masculino, tá? Mas assim, até fazendo um comentário para a Ana Carolina aí que cobrou, né? Da cobertura, tal, da Libertadores, né? Aqui em São Paulo, né? Eu vi muita coisa sobre a Libertadores. Né, eles fazendo muita propaganda, inclusive fazendo muita propaganda por causa da Ferroviária, que também estava disputando o torneio. Então, a gente acompanhou aqui, eu pelo menos acompanhei muita coisa da conquista, dos jogos. Né? A gente vê a Bandeirantes está transmitindo o campeonato, os campeonatos, os jogos na TV aberta, né? Então, assim, é lógico que está muito abaixo, mas eu já diria que está muito maior do que foi, por exemplo, quando o São José ganhou os 3 títulos dele da Copa Libertadores também. Então, assim, eu vejo um grande avanço e eu também faço parte dessa luta por mais divulgação, né? Mas a gente aqui acompanhou bastante coisa aqui divulgando, né? Talvez aí por ser Rio de Janeiro, talvez alguma coisa assim, talvez tenha um pecado nisso daí um pouco a mais, tá bom? Um abraço para você e parabéns, Cacá. Obrigada. Legal, Luiz, obrigada por ter dado aí também o outro olhar, né? Sempre bom a gente trazer para o debate. E aí a gente vai seguir agora, então, com a apresentação da Júlia. Júlia, tá aí, Cacilda? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Fiz várias anotações aqui também, mas para você deu um conversa separado, tá? Eu vou continuar por aqui, eu vou fazer o suporte aqui para a Júlia e vou compartilhar a apresentação dela. Tá? Combinado, tá ótimo. Então, gente, a Júlia vai apresentar o trabalho Os Cargos Técnicos no Esporte de Alto Rendimento no Brasil, Barreiras na Inserção e Permanência de Mulheres. Boa apresentação. Coloquei a apresentação errada. Só um minutinho. Muitas apresentações. Agora sim. Desculpa, Júlia. Não, imagina. Agora tá certinho. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Júlia, eu sou estudante de graduação, né? E eu vou estar apresentando hoje para vocês a minha iniciação científica, né? Que eu tive a ajuda da Isabela, que está aqui na sala conosco, e também da professora Cacilda, né? Que é a minha orientadora. Então, o título da pesquisa é Os Cargos Técnicos no Esporte de Alto Rendimento no Brasil, Barreiras na Inserção e Permanência de Mulheres. Introduzindo um pouco da pesquisa, né? Apesar do recente aumento de oportunidades de participação para meninas e mulheres no esporte, ainda há uma subrepresentação feminina, né? Evidente em todas as posições de liderança no esporte.
principalmente em cargos de níveis mais altos. Né? A resistência em admitir mulheres liderando as comissões técnicas de modalidades esportivas ainda permanece como um dos maiores obstáculos aí, né, para as mulheres. E poucas são as mulheres no Brasil que estão inseridas nas comissões técnicas, né, das modalidades esportivas. E os cargos que essas mulheres ocupam, né, raramente são aqueles hierarquicamente superiores, como o de treinadora da equipe principal, por exemplo. E essa baixa representatividade de mulheres como treinadoras se dá a partir de fatores do macronível, né, que é o contexto sociocultural, do mesonível, que são fatores organizacionais, e do micronível, que são fatores interpessoais e individuais. Em estudos no contexto brasileiro, né, as barreiras citadas pelas treinadoras incluem o preconceito, o conflito entre vida pessoal e profissional, a baixa remuneração, né, em comparação com os homens, a apropriação majoritária dos cargos pelos homens e a própria barreira de falta de oportunidades para se inserir neste campo que é tão masculino. Né? Diante deste panorama e das recomendações das organizações de administração do esporte internacional, no aumento da participação de mulheres em todos os níveis e atuações no esporte, a discussão a respeito das barreiras enfrentadas por treinadoras brasileiras se faz necessário. Portanto, o objetivo do presente estudo foi compreender e identificar quais as dificuldades e barreiras enfrentadas por mulheres que ocupam cargos de treinadoras nas comissões técnicas de equipes de alto rendimento de modalidades esportivas olímpicas. Partindo para os métodos de análise de dados, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, né, que foi desenvolvida por meio do método de entrevistas. A amostra do estudo foi selecionada, foi composta, né, por 12 treinadoras brasileiras de equipes de alto rendimento, das modalidades esportivas de basquetebol, de futebol, handebol, judô, natação, rugby e voleibol. E a amostra a amostra foi selecionada pelo método de conveniência e bola de neve. Né? E o roteiro da entrevista teve como base literatura da área e teve 2 sessões, sendo a primeira uma caracterização do perfil das participantes da pesquisa, e segundo, as barreiras enfrentadas na inserção e permanência no cargo de treinadoras. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, né, através do Google Meet, que também foram gravadas e transcritas. A análise dos dados foi realizada pelo método de análise de conteúdo, por meio da técnica de categorização. A categorizada se baseia no modelo proposto por Lavoie e Tove, e posteriormente as categorias também foram analisadas sob o ponto de vista do nível de ocorrência. Agora, partindo para os resultados dessa sessão, eu vou estar apresentando os resultados preliminares, né, que mostram que as barreiras enfrentadas por treinadoras brasileiras elas se apresentam nos 3 níveis de ocorrência. O macronível, né, que é o contexto sociocultural, as barreiras identificadas foram a hegemonia masculina e a marginalização. Essa marginalização seria quando a mulher ela é marginalizada a um papel ou a um cargo, né? O exemplo disso seria a mulher trabalhar somente com equipes de base ou somente com femininos.
No mesonível, né, que são fatores organizacionais, as barreiras identificadas foram mais oportunidades de formação para homens, né? A gente vê que tem mais cursos para os homens, o baixo salário e instabilidade no emprego e a mobilidade limitada. Essa mobilidade, ela seria quando a mulher, né, ela soubesse que não vai mudar de cargo, né, que ela não vai ascender na equipe principal. E no micronível, né, que são fatores interpessoais e individuais, as barreiras identificadas foram a falta de conexão com treinadores, o bullying e o assédio, a competição com os outros treinadores, que seria os treinadores homens, né, não gostarem de perder para uma mulher, a preferência e o respeito dos atletas, a necessidade de mentoria, né, que isso seria ter o suporte de outros homens, né, para entrar no cargo de treinadora, o balanço entre família e trabalho, e, por último, a mulher ter maior qualificação e ter que provar que é qualificada. Portanto, as barreiras são fatores em consequência do contexto social, de fatores organizacionais, mas também das relações interpessoais que essas treinadoras travam, né? E também dos fatores individuais, como a vida pessoal, personalidade e ter ou não ter uma carreira pregressa como atleta. Partindo agora para as considerações finais, né? Os resultados, como eu já havia dito, são resultados preliminares, né? Mas esses resultados apontam que as barreiras enfrentadas por essas mulheres treinadoras são multifatoriais. E é esperado, com essa pesquisa, mapear quais são as barreiras enfrentadas pelas mulheres para inserção e permanência em cargos de treinadoras da comissão técnica, de equipes de alto rendimento de modalidades esportivas olímpicas, como também ampliar o debate acerca da participação da mulher em cargos de treinadora, bem como a sua participação no esporte. E, além disso, né, o conhecimento gerado pela pesquisa poderá servir de base para o desenvolvimento de políticas de inclusão das mulheres neste campo de atuação. Algumas limitações da pesquisa, né? O formato online, embora tenha nos auxiliado na coleta com treinadoras de diversos estados brasileiros, né? A gente teve entrevistadas do Rio Grande do Sul, a gente teve do Paraná, a gente teve de São Paulo, de Minas e também do Rio, né? Mas o formato online também limitava o acesso de algumas treinadoras e também do tempo de entrevista. O roteiro semi-estruturado, ele também pode ser deixado de lado perguntas importantes. E também a disponibilidade das treinadoras em participar da pesquisa. E por ter sido também, né, a minha primeira experiência com entrevistas, eu sou bastante tímida, então para mim foi um pouco difícil essa parte, mesmo eu tendo o acompanhamento, né, da minha orientadora, que é a professora Cacilda. Inclusive hoje, né, tá apresentando aqui hoje, está sendo um desafio para mim. E para estudos futuros, né, as entrevistadas elas orientaram barreiras enfrentadas por treinadoras negras e LGBT. Embora este não tenha sido, né, o enfoque do nosso trabalho, a gente reconhece a importância, né, de tratar essas questões em estudos futuros, que levem em consideração a interseccionalidade de fatores que impedem mulheres negras e LGBT de serem treinadoras. Essas são as referências. E muito obrigada. Muito bom, Júlia. Olha, além do seu trabalho ser muito bom, a sua apresentação foi muito boa e, consequentemente, essa sua estreia apresentando em congressos. Então, tá de parabéns, fique tranquila, porque muito obrigada. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada. O pessoal gostou aí, tá todo mundo elogiando. Natasha, eu vou então passar a palavra para você.
Bom, primeiramente, parabéns, Júlia. Foi ótimo, como todo mundo já disse. Então, parabéns pela sua estreia em apresentações. Saiba que todas nós ficamos nervosas, é normal isso, e você foi super bem. Então, e seu assunto também é muito interessante. Sou suspeita para falar, né? Porque eu também estudo sobre gestoras, né? Gestoras mulheres, equidade de gênero na gestão do esporte. Então, foi super legal ver essa linha também de liderança das mulheres. Eu queria mais fazer assim, comentários mesmo, assim, não tenho pergunta específica, mas acho que foi muito interessante os pontos, principalmente levantados ao final também, que até eu com a Júlia Barreira a gente discutiu um pouquinho, né, a semana passada, algumas questões, então essa questão da interseccionalidade, até assim, é uma coisa interessante da gente discutir até mesmo o conceito, né, assim, dentro da nossa área, né, esse uso, né, desse conceito para a nossa área, como que a gente poderia utilizar, e essas outras camadas, né, assim, então, a mulher negra, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, então, acho que foi super interessante esses pontos levantados, que com certeza gerarão também muitos outros estudos aí dessa sua primeira pesquisa aí. Então, só queria te parabenizar, e que é muito bom realmente ver cada vez mais a gente tendo mais estudos nessa área, né, em várias frentes aí com essa questão da diversidade, da mulher. Então, muito legal. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Aí até vou comentar, Natasha, também, porque nós tivemos, né, Júlia, treinadoras LGBT que participaram do nosso estudo, nós perguntávamos na caracterização se essas mulheres tinham filhos, se elas eram casadas. Algumas delas falaram que eram casadas, que tinham uma companheira mulher, né? E principalmente essas, né, vieram com essas questões, né? De que o ambiente esportivo, ele é heteronormativo, né? Então, se soma aí ao fato, né, de ser uma mulher no cargo, de ser uma mulher LGBT, né? E nós também trazemos essa questão, né, da raça ou etnia dessa mulher também, né? E até o estudo que nós utilizamos como base, né, da professora Lavai e da professora Dutove, como matriz de categorias para nós analisarmos as entrevistas, ao realizar uma extensa revisão de literatura aí na área, elas justamente fazem esse apontamento, olha, o caminho futuro é trazer interseccionalidade, né? E aí, na verdade, as nossas entrevistadas trouxeram, né? Então, foi muito legal isso também. Muito obrigada pelo seu comentário. Gente, vou aproveitar também para fazer alguns comentários. Eu acho, Júlia, que seu trabalho tem um potencial gigantesco. Gigantesco. É muito legal mesmo. É um desafio fazer uma entrevista em tempos pandêmicos com tanta gente, assim. Nossa, só te parabenizar. Esse modelo da Nicole, que vocês usam como referência, a gente conversou um pouquinho com ela e ela comentou com a gente que um dos próximos passos do modelo seria, inclusive, testar e investigar se ele faz sentido em outros contextos que não o norte-americano. Então, acho que vocês têm uma justificativa muito grande para vender e mostrar a importância do trabalho de vocês. E acho, inclusive, que se as questões de orientação sexual e identidade de gênero já aparecem na fala dessas mulheres, vocês nem precisam sugerir para outras pessoas estudarem. Pode ser, não precisa vir tudo num único artigo, que eu acho que vocês não dão conta. Mas pode ser um trabalho só sobre isso. Quantas ali trouxeram? Quantas debateram? O que elas falaram? Como que isso se relaciona? Faz um trabalho só sobre essas questões, porque eu acho que vai trazer muito para a gente, para a literatura como um todo. Acho que vale a pena definir o que vocês estão entendendo como alto rendimento, uma vez que quando a gente vai nos campeonatos nacionais, eu não tenho certeza se a gente acha 12 mulheres como treinadoras, então falar certinho o que é o alto rendimento ali, e também, além de buscar as dificuldades de inserção e manutenção, focar também nos suportes, né? Porque para a gestão, além de conhecer as barreiras, é muito interessante que você vire para um gestor e gestor e fale, olha, isso ela teve ao longo da vida e facilitou a entrada, facilitou a manutenção. Então, também trazer esse olhar. E só parabenizar mesmo, gente. Já. Muito obrigada, Júlia.
Você já deu um spoiler aí da próxima situação do nosso trabalho, porque justamente a gente tem material para trazer essa temática dos suportes, né? Nas próprias entrevistas a gente já identificou, né, Júlia, alguns aspectos positivos, né? Também das mulheres, do porquê elas se ascenderam, porque elas permanecem também no cargo, né? Legal, muito bom, então, gente. Júlia, parabéns de novo. E agora a gente vai, então, para a nossa terceira apresentação de hoje. Deixa eu ver. Ana, tudo certo por aí? Tudo ok. Então, tá bom. Então, gente, agora a Ana vai apresentar para a gente o trabalho que chama Mulheres no Surf, Líderes ou Gestoras. Aí, Ana, se puder compartilhar, eu dou um ok aqui, se estiver tudo certinho. Aí. Foi. Deu certo? Tudo certo. Aí, só se você quiser já colocar no modo ali de... Você vai pôr para apresentar Sim. a tela inteira? Eu só não estou conseguindo aqui. Aí. Bem, meu slide não está tão bonito quanto das colegas anteriores, né? Eu fiz ontem rapidinho. Então, muito prazer, primeiramente, estar aqui com vocês nesse... Ana, deixa eu só... Desculpa te interromper, é só para avisar, para a gente ainda não está no modo de tela inteira, tá? Se você quiser seguir assim, se sentir mais confortável, não tem problema nenhum, mas só para te dar esse retorno. Eu tinha colocado... Bem, eu vou seguir assim, então. Tá bom. Se quiser só aconteceu comigo ontem, eu vi em tela cheia e quem estava assistindo não. Talvez se você conseguir aumentar um pouquinho o espaço da sua tela aí, sair do modo da apresentação, aumentar a tela toda, puxar lateralmente. Posso seguir assim? Pode. Qualquer coisa aí. Eu gosto de fazer apresentações, às vezes, até sem slide, né? Obrigada, Ana. Obrigada, Flávia. Desculpa. Eu que peço desculpas aí desde já, então, pela falta de conhecimentos, aquelas pequenos detalhes que fazem falta nesse momento. Como eu falei, eu não uso muito o Meet, eu uso mais o Teams, né? Então, vamos lá. Trouxe esse tema das mulheres no surf, né? As gestoras. Então, é uma discussão antiga, né? Líderes e gestão. Meu nome é Ana Carolina Costa Cruz, sou professora da Univeritas, aqui no Rio de Janeiro. Meu e-mail aqui, para quem quiser, né? Eu fiz mestrado na UFRJ, sou formada pela Unicamp, em 2000, né? Já faz um tempo. Tive bolsa aí de pesquisa, assim como a Júlia. Iniciei meus estudos também com a questão de gênero. Minha dissertação no mestrado foi também nessa área. E agora eu estou caminhando para um projeto aí de doutorado, mas que está devagar, porque trabalhos e pandemia, família, eu estou indo devagar agora. E trouxe um iniciozinho é uma ideia que eu já tinha tido, né? Esse é um artigo que está quase saindo. Então, primeiramente, eu faço uma discussão sobre líderes, né? Então, normalmente, o líder, ele é definido como alguém que influencia o grupo em seus esforços e execução de metas, uma pessoa que tem impacto, né, sobre os outros. Isso não cai em desuso, mas também existem teorias mais atuais, como a nova liderança, que enfatiza essa posição do líder, né, como gestor de significado, não apenas como executor de metas. E nessa abordagem da nova liderança, o líder é um gestor de significados, ou seja, construtor de sentidos e significados. Eles identificam o que é importante, definem a realidade organizacional, possuem senso de direção, propósitos. Nesse sentido, a liderança ela é diferente da gestão, né? Ela é algo além da gestão.
E ela age sobre propósitos, identidades organizacionais, mudando o pensamento das pessoas. Como a nossa imagem ali no início, o líder, ele puxa as outras pessoas, ele não manda, né? Assim, nem todo gestor é um líder, mas todo líder deve ser um bom gestor, obviamente, né? Porque também senão não consegue manter essa liderança. E aí eu fiz um segundo mestrado lá com a Zey, com a Ari, tive o prazer de conhecê-los ali, na gestão dos esportes na Uninove, e resgatei essa teoria ali da liderança, gestão, e trazendo para o aspecto do esporte, que eu sou formada em educação física, né, trabalho com educação física escolar e no ensino superior, e a gente percebe, obviamente, que no esporte é um fenômeno que envolve muitas pessoas, tem uma enorme exposição midiática, conflitos são vividos diariamente em clubes, federações, quadras. As colegas anteriores já mostraram aí alguns conflitos, né, no jornalismo, nas federações, como treinadoras, e a gente percebe que esse esporte, ele é emancipador e repressor, né, ao mesmo tempo. E dentro dessa linha teórica que eu sigo, no viés histórico e sociológico dentro da educação física, essa manifestação cultural corporal, ela surge em peculiaridades que se tornam mais claras das ações e reações das relações humanas, né? O que muitas vezes fica escondidinho num quarto, no esporte, fica nítido, muitas vezes fica aberto para todos esses conflitos. E, especificando um pouquinho mais, eu trago o aspecto do surf, e que o surf feminino, o surf masculino cresceu muito. Hoje, no surf masculino, nós temos a metade dos competidores mundiais são brasileiros, tá? Mas o surf feminino não acompanhou, não seguiu, não teve essa pegada, né? Usando um termo mais popular, não teve esse sucesso. Isso é uma investigação que eu já estou vindo aí desde o primeiro mestrado, então não vou me estender agora, obviamente, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais. E um ponto também, um campeonato que nós tínhamos, o Petrobras Surf Feminino, que era especificamente do surf feminino, ele também deixou de existir, né? Ele já existia há mais de 10 anos e deixou de existir. Eu trago a Rago para dialogar, que ela traz um dizer... Desculpa, gente. As mulheres conquistaram muitos direitos no século XX, né? Períodos de grandes conquistas feministas na história, inserção nos esportes como atleta, posteriormente como árbitras, e agora, no século XXI, a Júlia, que estava falando no início da mesa, ela falou exatamente isso. Nós investigamos muito as técnicas, e agora percebe-se esse estudo dentro das mulheres gestoras. E eu até levantei a mãozinha, porque me identifiquei exatamente na fala ali da nossa mediadora no início, antes de iniciarmos a gravação. Exatamente isso que a Rago também percebe, que está sendo o caminho, né? Estamos, mulheres, agora eu vou falar como nós mulheres estamos chegando aí dentro de uma parte mais da gestão esportiva, mas de que forma, né? Com qual característica, com quais ocupações? Então, o objetivo desse trabalho foi analisar essas relações das mulheres que atuam na gestão do surf no Brasil, com o seu cotidiano, suas expectativas e ambições dentro da federação que ela está. Então, algumas perguntas que não calavam, obviamente, né? As mulheres têm enfrentado desafios nas suas trajetórias, com oportunidades para ocupar altos cargos da administração esportiva, ou estão em cargos como tesoureiras, contadoras, sem muita liderança. Existem barreiras de grupos de poder, e principalmente o surf também tem um aspecto
do homem, da força, de enfrentar o medo das ondas grandes. Qual o perfil das gestoras? Qual a relação mulher, lazer e trabalho nesse contexto? Esse estudo, ele é super importante, né, no sentido de dialogar mulheres e surfers, na medida que nós não temos análise sobre esses cargos. Eu gostaria muito de ter achado algum artigo exatamente sobre esse aspecto, eu não achei. Se alguém souber, se alguém tiver, por favor, me mande, tá? Então, sempre é bom dialogar com outros colegas. Trata-se de um estudo de natureza exploratória, um método qualitativo, né? Realizamos um levantamento, primeiro eu fiz um levantamento pela internet, dentro da Confederação Brasileira de Surf, fiz o contato com a confederação, fui abrindo o site de cada federação, Federação do Paraná, Federação de Santa Catarina, Federação do Rio de Janeiro, Federação de São Paulo, fui abrindo cada uma delas. Algumas delas já apresentavam nos seus sites os nomes dos presidentes, vice-presidentes e toda a parte da gestão da federação. Alguns sites estavam desatualizados, outros não apresentavam os nomes dos gestores. E aí eu fiz contato com essas federações para me informar, obter mais dados. Foi uma aproximação empírica primeiro, né, com uma finalidade de mensurar, de maneira quantitativa, se tinham e quantas mulheres tinham. E, infelizmente, só tínhamos 4 mulheres, tá? E as 4 concordaram em participar da pesquisa, foram realizadas entrevistas também semi-estruturadas e, obviamente, no momento atual, tivemos que fazer em regime virtual, mas também foi melhor porque 2 são do Nordeste, outra do Sul, né? Então, eu teria que despender tempo e dinheiro. Então, de certa forma, sempre podemos ver o lado bom, né? Pode ser feito em regime virtual. Eu busquei foi gravada também pela plataforma, eu fiz pela plataforma Teams com elas. Dessa forma, a experiência de vida das gestoras de federações de surf se tornaram nossa fonte de dados. A amostra contempla 4 gestoras, como eu falei, e uma delas é presidente de uma federação lá do Nordeste. A amostra é relevante, pois cobre mais da metade do número mais um número total de gestoras. As entrevistas foram analisadas através da análise de conteúdos, tá? As entrevistas. Primeiramente, formação dessas mulheres, estado civil, se tem filhos, como que iniciou esse envolvimento com a federação. A realidade da federação, se o trabalho dessa gestora é remunerado, se tem dificuldades, seja econômica, social, familiar, gênero, poder, se tem aspirações a altos cargos dentro da federação, ou se elas estão ali só para cumprirem tabelas. As estratégias e perfis dessas gestoras, se elas surfam também, o que fazem, como atuam, e saber se possuem horas de lazer, e como que elas percebem essa relação trabalho cotidiano feminino. E, por último, uma avaliação, elas falavam um pouquinho sobre, do ponto de vista delas, sobre a participação delas na gestão da modalidade, desculpa, gente. Sobre elas, como dirigentes, se elas propõem mudança, se elas fariam alguma mudança, por que fariam, de que forma fariam, e aí resgata-se um pouco mais as barreiras também, porque ali, muitas vezes, elas não lembravam anteriormente, e quando elas falavam o que elas fariam, como que... Aí aparecem algumas
algumas nuances que não tinham aparecido antes. Pois não? 2 minutos, tá? Ai, meu Deus. Resultados. As informantes apresentam média de 30 anos de idade, são casadas com surfistas ou são mães de surfistas, e a que é presidente, ela tem experiência profissional, ela é uma ex-surfista. Analisando a trajetória da carreira, observamos que no surf, homens e mulheres, eles trabalham juntos, eles falam muito como sendo a família do surf. É uma família, uma grande família. Mas a gente percebe que só uma das 4, que são pouquíssimas, né, dentro de uma confederação brasileira, 4 apenas, e sendo que uma apenas tem cargo de liderança. E isso a gente percebe também em outros estudos, como o de Ferreira, que ele percebeu que 7% dos cargos de liderança como técnicas esportivas, 2011, um pouco antigo, mas a Júlia já traz dados mais atuais, aí... Gomes e Mourão também estudaram sobre gestoras esportivas em 2004 e também perceberam que elas ocupam cargos como recursos humanos, contabilidade, tesouraria e não muito cargos de liderança, ok? Enfim, esse estudo sobre mulheres e surf se mostra único na medida que não temos análises sobre esses cargos e tampouco discussões sobre o tema. Percebendo a carência de documentos oficiais relacionados à gestão do surf, também muito pouco documento, muito pouco organizado. Agora, o surf virando olímpico, vamos ver se essas federações também se profissionalizam mais. Então, ele se torna relevante ao desvendar esse cotidiano de gestoras, de entidades filiadas à CBS, e um espaço específico da gestão do esporte. Para futuras pesquisas, sugerimos um levantamento mais aprofundado de documentos com informações sobre gestões anteriores, para analisar se sempre foi assim, desde quando foi assim, quando se deu exatamente a entrada das mulheres nesse meio. Essa é a minha intenção. Eu também, assim, estou sugerindo pesquisas futuras, mas essa é a minha ideia para um doutorado, que é exatamente ter um estudo mais longitudinal, fazê-lo com mais calma, né, porque eu fiz rapidamente, esse para cá, mas para um projeto de doutorado, a ideia é ver quando essas mulheres se inserem no surf, e se tiveram altos e baixos ou não, se agora a gente está no melhor cenário da modalidade. Encerro por aqui, muito obrigada, desculpa se eu passei uns minutinhos aí. Obrigada, Perdão. Ana, a gente que agradece, parabéns pelo trabalho. Agora eu vou abrir aí para o pessoal, gente. Oi, Cacilda. Oi, de volta. Ana, parabéns pelo trabalho. É um desafio, né? A gente querer falar da mulher na gestão, chega lá 4. E aí, como é que a gente faz, né? Até a literatura, né, internacional costuma dizer que essa situação desses estudos que fazem o mapeamento de quantas mulheres, mas na nossa realidade a gente precisa ainda falar disso, né? Porque a gente chega na realidade e é isso que a gente encontra. Se a gente encontra 4, é muita, né? E aí até eu vou dar uma sugestão, talvez, ou uma possibilidade de um outro estudo aí para o futuro, né? Que a gente até, a próxima apresentação da Isabela, ela vai trazer isso, né? Quando a gente fala de treinadoras, né? Talvez agora a gente veja em uma ou outra modalidade algumas mulheres se destacando e tendo um pouco mais de oportunidade, né? Mas num ambiente há 2 décadas atrás, a gente tinha essa situação aí, que tinha 2, 3, né? Hoje, dependendo da modalidade, ainda né? 1, 2, 3. E que, então, nós nos deparamos com alguns artigos que se debruçavam sobre a história de vida daquela mulher, né? Acho que até por essa dificuldade de se encontrar muitas mulheres que atuam, né?
Então, uma dica, uma indicação, estudos futuros aí que talvez possam vir, né, é falar um pouco sobre a história de vida dessas mulheres com um pouco mais de profundidade, né, se dedicar à história de vida de uma ou duas delas no estudo de caso, no estudo de caso múltiplo, alguma coisa assim, porque é quase isso que a gente consegue fazer, né, estudo de caso, porque a gente tem escassez, né, mas é isso, mais um comentário mesmo. Parabéns, Ana. Obrigada. Então, eu trabalhei com história oral no primeiro mestrado, e é nesse sentido que eu quero levar mesmo. As entrevistas já estão aqui, essa a pegada mesmo. Obrigada, Cacilda. Vou passar a palavra para a Natasha. Olá, tudo bem de novo aqui? Então, o que eu queria falar é porque eu faço um trabalho com a CB Surf, eu faço uma prestação de serviços com eles, assim, como consultora. Então, por conta dessa questão da reestruturação mesmo da confederação nesse momento olímpico. Então, achei interessante, por isso até me chamou a atenção, eu fiquei aí observando um pouquinho. E é interessante, assim, não sei se você sabia ou se você soube, acho que não foi no final do ano passado ou no começo desse ano, que teve um curso, não é treinadora e nem gestora, mas para arbitragem, que teve um curso da ISA, né, da International Surf Association, São Paulo. Teve de arbitragem feminina, específica para as mulheres. Eles abriram um curso para as mulheres mesmo, e tiveram 11 mulheres brasileiras inscritas. Então, foi o país, inclusive, que levou mais mulheres para esse curso. Então, é interessante, assim, são dados que a gente acaba tendo, assim, que às vezes a gente não tem muita ideia, né, assim, do que está rolando e tal. Então, achei interessante porque também busca um pouquinho esse momento do surf, né, assim, como que está com esse momento olímpico, as oportunidades que surgem com esse momento. E essa questão de, pelo menos, assim, não é dentro da liderança, não é gestoras, tipo, eu estou lá com mais uma pessoa, né, como consultores, né, prestando serviços para a confederação, mas tem essa questão, assim, da própria ISA está tendo já um olhar diferente, abrindo especificamente para mulheres fazerem esse curso de arbitragem, e aí pode despertar, né, podem despertar projetos novos, estudos novos, e aí investigação mesmo nessa área que, pelo que eu vejo, você tem bastante interesse. Então, assim, é legal para a gente também ir trocando essas ideias, né, e até tendo acessos às entidades, que eu acho que, enfim, tem sempre a ganhar, né? Sempre uma relação ganha-ganha nisso, né? Então, acho que é mais, assim, super legal, super interessante, parabéns pelo trabalho. E acho que é aquela coisa, a gente está nessa ebulição de ideias, né? Então, aí vai delineando um pouquinho o objetivo mesmo dentro da sua proposta aí para o seu doutorado. Tá bom? Obrigada. E parabéns. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho, Natasha. Vamos trocar e-mails aqui, por favor, que super válido. Eu não sabia mesmo desse especificamente feminino, desse curso de arbitragem especificamente feminino, não tive conhecimento mesmo. Não dá, às vezes a gente perde algumas coisas no meio do caminho. Que bom saber, que bom compreender que eu acho que nós vamos crescer sim, tá? Mas o surf feminino ainda está engatinhando, e principalmente se a gente comparar o surf masculino, realmente a gente tende as nossas duas únicas representantes, que agora a Silvana Lima não está mais no circuito também, a nossa outra representante acabou de ser naturalizada, né? Então, assim, nós temos que estar mais, criando mais meninas ali. Então, a gente precisa estar motivando campeonatos, colocando aí também em outros ambientes para termos um crescimento exponencial na modalidade, que agora é olímpica, né? Obrigada, Natasha. Obrigada, gostei da... Obrigada, Ana. Obrigada, Natasha, pelo comentário. Gente, então vamos aí para a nossa próxima apresentação. Isabela, tá aí? Sim, tô sim. Tá bom. Gente, então agora a Isabela vai fazer a apresentação do trabalho chamado de Barreiras na Carreira das Treinadoras Brasileiras, uma revisão sistemática. Tá aparecendo? Calma aí que eu já te... Aí, foi, tudo certinho.
Pessoal, Obrigada, boa apresentação. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela. Esse trabalho, ele é um recorte, né, um embasamento do trabalho da Júlia, que apresentou aí para vocês. Então, o título é Barreiras na Carreira de Treinadoras Brasileiras, uma revisão sistemática. As autoras sou eu, a Júlia, sob a orientação da professora Cacilda Amaral. Então, para a gente começar, o COI 2018 fala que, apesar de uma aparente equidade na participação de atletas mulheres nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, o número de treinadoras ainda está aquém do desejado, com uma média de 11% de representação feminina na edição dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. No Brasil, Ferreira e colaboradores identificaram uma participação ainda menor, de apenas 7% de mulheres em cargos de treinadoras, em um total de 259 federações esportivas de 22 modalidades estudadas. Evans e Pfister, 2020, fala que, em quaisquer que sejam as posições de liderança no esporte, são necessários esforços e ações para que haja essa igualdade de gêneros nas organizações. Considerando a baixa representatividade de mulheres nos cargos de treinadoras no contexto brasileiro, Ferreira e colaboradores 2015 conduziram um estudo para investigar a inserção, ascensão e permanência de mulheres neste cargo. Então, eles viram que, apesar das mulheres atribuírem sua permanência no cargo à credibilidade adquirida nestes, elas ainda apontam que a principal barreira se encontra na falta de oportunidade da inserção nos cargos. Ou seja, as mulheres ainda encontram dificuldade em entrar nesse ambiente de gestão de liderança. Então, conhecimento acerca da participação de mulheres nos cargos de liderança em organizações esportivas brasileiras, sejam eles em comissões técnicas ou de gerência, são primordiais para o entendimento do contexto nacional e, a partir deste, a proposição de ações e políticas que visem a equidade de gêneros nessas instituições. Então, o objetivo do estudo ele foi analisar as publicações acerca das barreiras que treinadoras brasileiras enfrentam para se inserir e permanecer em cargos de liderança. O tipo da pesquisa foi uma abordagem qualitativa e trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa empírica. Essa busca ela se deu através da base de dados, né, do portal de periódicos CAPES. O termo de busca para a coleta dos artigos foram treinadoras e esportes, técnica e esporte, mulher e esporte. Para critério de inclusão desses artigos, foram utilizados apenas artigos peer review, originais oriundos de pesquisa de campo que tivesse como foco treinadoras brasileiras. E foram excluídos artigos de revisão, ensaios, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e resumos de congresso. Então, nós encontramos 2.450 artigos. Desses artigos, foi realizada a leitura de títulos e resumos, e após a exclusão das publicações que não entravam no escopo, né, do nosso critério de inclusão e exclusão, restaram 6 artigos. Desses 6 artigos, 3 foram excluídos porque eram repetidos. Então, para a nossa análise final, ficaram 3 artigos. Para essa análise, foi realizada uma análise de conteúdo e utilizando-se as técnicas de categorização e codificação por unidade de enumeração, quantificação, para a representação do conteúdo. Foram verificados ano de publicação, objetivo, métodos utilizados e principais resultados. Então, vamos lá nos resultados. Foi possível identificar que os estudos analisados possuem menos de 10 anos de publicação,
reforçando que a equidade de gênero no esporte pode ser considerada uma temática emergente na literatura em gestão do esporte no Brasil. Quanto aos métodos, foi verificado que 2 artigos utilizaram a técnica de história de vida, e enquanto que um utilizou-se de entrevista. Isso pode denotar uma dificuldade em se encontrar mulheres em posições de liderança nas comissões técnicas brasileiras. Assim, pesquisadores se valem da utilização de histórias de vidas para discussão a respeito da inserção da mulher nesses cargos. Quanto aos resultados, verificou-se que no Brasil há dificuldade para mulheres ascenderem e permanecerem em cargos de comando em equipes de alto rendimento. E o motivo para isso acontecer, segundo Almeida e Freitas, 2020, ainda é o machismo estrutural presente no esporte. Ferreira e Colaboradores 2015, que eu citei lá na introdução, eles apontam que as mulheres atribuem sua permanência no cargo de treinadora através da credibilidade adquirida com as conquistas em competição. Ou seja, elas têm que provar mais, né? Então, o que confirma o estudo de Souza e Colaboradores 2015, que relata o sucesso da treinadora Rosicléia Campos, que comandou a equipe de judô feminina de 2000 a 2012, rompendo assim o teto de vidro, que dificulta as mulheres galgar posições de comando no esporte. Para considerações finais, né? Sendo um campo ainda recente na literatura brasileira, sugere-se que futuros estudos explorem a temática de mulheres em cargos de liderança no esporte, pois os estudos mostram que ainda há barreiras a serem superadas, sendo assim uma linha de pesquisa também a ser explorada. Como limitação desse estudo, indicamos o uso do portal periódico da CAPES, com a base única para a coleta dos estudos. Portanto, é provável que estudos relevantes sobre o tema tenham ficado fora da análise. Ainda é importante salientar que foi dado foco no contexto brasileiro, né? A gente quis ver as barreiras relacionadas às treinadoras brasileiras. Entretanto, a literatura internacional tem avanços significativos nessa temática, que devemos considerar nas discussões. Para as implicações, né? As implicações teóricas, ele contribui teoricamente no sentido de discutir uma área de estudo emergente na literatura brasileira em gestão do esporte, indicando possíveis áreas ainda a serem desenvolvidas. No campo prático, apresentar as barreiras que mulheres enfrentam para ascender ao cargo de treinadoras é um primeiro passo para, então, pensar em políticas e estratégias para superar essas barreiras e se aproximar à equidade de gênero nas posições de liderança no esporte. Algumas referências que foi utilizada no estudo. Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Parabéns pelo trabalho necessário na nossa área. Agora a gente vai abrir, então, para as perguntas, comentários e trocas. Sim, Flávia. É que clica no mouse e aí a outra mão levanta. Bom, parabéns, meninas, né, pelo trabalho. Vocês estão realmente começando a explorar uma temática, que outro dia eu estava lembrando, né, Cacá, que a gente leu um artigo de tendências internacionais que eu colocava esses temas emergentes, né, da gestão do esporte no mundo e aqui no Brasil também. Mas eu fiquei com uma curiosidade e consegui, assim, durante a apresentação, identificar um estudo que foi no judô, né, com a Rosicléia, e os outros dois eu não consegui gravar na minha cabeça, não apareceu um quadrinho, assim, que modalidades foram estudadas nos outros dois? Vocês têm rápido de cabeça, assim, ou senão, não, deixa, deve estar nas referências, não sei. Eu vou até buscar aqui na própria referência. Como o colega falou, né, que não achou nada no surf, em princípio, essa revisão de vocês. Sim, uma delas era da própria Ferreira e Colaboradores, né, que é sobre a inserção e permanência de mulheres treinadoras esportivas. Então, tratava de mulheres das mais diversas
modalidades, né? Esse da Rosicléia, no judô, e uma, eu não vou me lembrar o nome da treinadora, mas uma treinadora do basquete. Tá, não, é Então, só porque basquete, judô e uma que era multimodalidade. não tinha mesmo nenhum do surf que pudesse ajudar. Não. Definitivamente. O foco de vocês é na área técnica. Não, mas parabéns, é isso aí. A gente está abrindo esse campo, né, de estudo e começando a desenhar aí uma linha, né, tanto em termos de ascensão das mulheres a cargos técnicos, como na própria gestão das entidades, que é o tema de estudo da Natasha, que eu acompanhei um pouquinho aí o embrião da ideia dela e já a qualificação no mestrado. Então, e como o próprio levantamento que vocês fizeram, embora, né, esteja limitado num portal, mas é um portal que reúne também diversas outras bases de dados. Então, acho que assim, eu sempre fico nessa discussão, acho que é uma delimitação, não é uma limitação do trabalho, porque o portal da CAPES hoje ele é muito aberto, ele capta muitos outros bancos de dados, né? Mas é bastante relevante a gente ver como a gente ainda está, embora, como vocês falaram, com a tendência mais recente, um dos estudos é de 2015, outro de 2016, mas aí a gente ainda teria realmente muito aí para desenvolver, e eu espero que vocês sigam aí nessa temática, que é bastante importante, e já fica a dica, algo que a gente, emendando, a gente já tem conversado na própria Abragesp, né, de repente formar um núcleo ou um grupo de trabalho, um grupo temático de estudos dentro da própria Abragesp, que vocês aí têm um foro para se encontrar, para conversar mais, além das próprias mesas nos congressos. Parabéns aí para as 3 autoras. Obrigada, Flávia. É um pouco isso. Quando a gente foi fazer a revisão, né, na verdade, a revisão é que deu, né, a base para que a Júlia depois fizesse a iniciação científica dela. A gente falou, vamos fazer uma revisão, porque às vezes a gente está chovendo no molhado, né? A gente descobriu que, na verdade, não. Né? Na verdade, a gente precisa aí é necessário ainda a gente falar sobre isso, né? Cacilda, bom, eu acho que a Natasha vai falar também, só antes de passar a palavra para ela. Eu gostei muito também, acho que a revisão ela é necessária, concordo com você, acho que não é chover no molhado, não. Agora, sim, eu fiquei um pouco surpresa, porque no final vocês falaram que são só 3 trabalhos. Eu não sei se vocês pretendem submeter como um artigo ou não, vamos apresentar aqui no Congresso e divulgar pelo resumo ali do Congresso mesmo. Se forem publicar como artigo, eu dou como sugestão buscar nas referências desses trabalhos, ou talvez ampliar um pouquinho ainda a busca, porque tem muita coisa recente que foi publicada sobre treinadoras e que não está aí, não foi citado, né? Esse ano saiu um artigo da Mariana na Movimento, falando sobre treinadoras do futebol, da Tati no Rende. Então, acho que já que você tem o trabalho de ler e buscar, então já traz tudo para a gente mesmo, o que tem, quais modalidades foram investigadas. Acho que valeria, porque são poucos a mais, assim, não é uma trabalheira. Então, deixaria aí essa sugestão. Sim, com certeza. Para a publicação, a gente deve ampliar, Júlia, porque, na verdade, a gente ficou até um pouco frustrada, né? A gente começou com as palavras-chave treinador e mulher, treinador e esporte, técnico, não veio nada, gente. Quando a gente colocou mulher e esporte, é que veio esses 3. A gente falou, não é possível, tá com algum problema esse buscador aqui. Fizemos, refizemos. E aí a gente falou, bom, então, por isso que talvez seja uma limitação da base de dados, né? Não até propriamente do trabalho nossa. Porque esses trabalhos a gente conhece, por que não aparece? Né? Então a gente falou, bom, vamos apresentar o que a gente tem, mas com certeza para publicação é importante a gente pensar não só em outras bases, mas também com outras palavras-chave, e essa sugestão que você deu, né, utilizar as referências dos trabalhos, né? Entretanto, a gente quer esses novos, né? A gente sabe que tem coisa que saiu 2021, 2020, e que ainda parece que... e acho que aí, né, Júlia, vale até uma reflexão sobre a inserção que esses trabalhos conseguem, né? Em quais bases de dados eles estão indexados, e por isso talvez não apareçam nas nossas buscas, nas grandes bases. Né? É isso aí. Mas obrigada.
Imagina. Natasha, com você. Bom, vou puxar o gancho, você puxa daí também, tá, Júlia? É o seguinte, a gente, assim, até puxando um pouquinho a fala da Flávia, né, assim, eu acho que, primeiro de tudo, parabéns, Isabela, pelo trabalho, porque a gente se empolga aqui, porque é super interesse nosso, a gente vai voando aqui nos assuntos aqui, então a gente fica super empolgado, então parabéns. E é super, assim, é bastante semelhante com o que eu faço na minha dissertação, que é justamente esses direcionamentos também usados aí do COI, né, e aí mais focado para a área de gestão, então é super interessante, eu queria te parabenizar. E o que a gente queria puxar, assim, de gancho, é até puxando mais uma vez a fala da Flávia, né, sobre ter um núcleo mesmo, né, dentro da Abragesp, né, quem me orienta no meu projeto é a Gisele, né, e o meu orientador é o Ari. Então, a gente tem essa ideia também, né, de fortalecer a área, né, de fortalecer esse núcleo, e agora, junto com a Abragesp, também tendo essa ideia desse fortalecimento desse núcleo, né, de mulheres, gênero, diversidade, né, no esporte, a gente, né, está tentando dar um pontapé, né, Júlia, de ter um grupo de discussão, um grupo de leitura, um grupo mais de leitura e discussão de artigos mesmo, né, assim, relacionados à área, né, de diversidade, mulheres no esporte, e a gente, enfim, queria motivá-las, né, assim, motivá-los, né, porque acho que não estamos só em mulheres aqui, então para que todos estejam motivados mesmo para a gente dar esse pontapé mesmo e fortalecer a área, que a gente sabe que tem interesse, e justamente esse pontapé vem por essa vontade de discutir mais e sentir essa falta, né, de espaço, muitas vezes, para essa discussão. A gente sempre quer discutir, sempre quer ter espaços como esses, assim, da nossa mesa, e a gente sente falta. Então, a ideia maior, assim, seria essa, né? Não sei se a Júlia quer complementar aí desse gancho, mas era mais para a gente dividir isso, que a gente sabe que a gente só vai crescer estando juntas e juntos nessa, né? Então, para fortalecer realmente a área nesse aspecto. Acho que é isso mesmo. Você já entrou certinho, dando gancho no que a Flávia trouxe. Aí reforço com a Cacilda e com a Gisele, né, que estão também mais à frente dessa possibilidade da gente se unir e criar algo que seja um pouco mais duradouro e que, por mais que as pessoas vão transitando, entrem mestrandos, mestrandas, mas que a área se consolide dentro do Congresso, como uma área de estudo dentro da gestão. Então, que seja um primeiro pontapé aí, que a gente vai conversando sobre essa possibilidade. Eu até brinquei com a Gisele, viu, Cacilda? Porque ela falou que mesmo se a gente não tivesse falado com você já estaria dentro, tá? Só para começar. Assim, a gente já está te colocando aqui, a gente está junto nessa. Então, a gente até brincou assim de falar, seria uma política de Estado, né? Para que se elas possam se manter aí no decorrer do tempo, independente, né? De quem estará à frente, de quais são as orientandas, as mestrandas, doutorandas que venham aí, que a gente possa manter isso como até um legado, né, para a nossa área, né, para o nosso núcleo mesmo. Enfim, estou puxando já mais sardinha, mas era mais para compartilhar e motivar mesmo a gente a manter esse foco aí e saber que a gente está junto nessa. Fechou, muito bom. Gente, então aproveitar para parabenizar de novo, Isabela, parabenizar a Cacilda por mais um trabalho. E agora a gente então vamos fechar esse ciclo de apresentações com o trabalho da Cristiane. Pode ser? Tudo bem? Então, tá bom. Aí, Cristiane. Então, tudo certo aí, Cristiane? Tudo certo, boa tarde. Boa tarde. Então, gente, a Cristiane vai apresentar o trabalho Processo de Recrutamento e Seleção do Gestor Esportivo em uma instituição privada sem fins lucrativos. Aí, se você quiser compartilhar, eu já te dou um ok, estando tudo certinho aqui. Tá, só um minutinho. Tranquilo. Tá certo? Foi, tudo certinho. Legal. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Cristiane. Eu sou formada em Educação Física pela Unesp, de Presidente Prudente, e sou mestre em Ciências pela USP. Terminei meu mestrado em 2020, com a orientação da professora doutora Flávia da Cunha Bastos, que está aí assistindo a gente. Meu trabalho é sobre o processo de recrutamento e seleção do gestor esportivo em uma instituição privada sem fins lucrativos.
e já começando fazendo um recorte, né, desse meu trabalho, vou tentar mostrar mais ou menos por que eu cheguei nesse tema, né? Então, primeiramente, existem campos de atuação para um gestor esportivo, diversos campos de atuação, né? E aí eu listei algumas aí, que são instituições públicas, entidades esportivas, entidades de esporte estudantil universitário, instituições privadas com e sem fins lucrativos e empresas de organizações de evento esportivo, né? Dentro deste trabalho, nós vamos falar especificamente de uma instituição privada sem fins lucrativos. Desse mar todo de opções, nós escolhemos uma instituição privada sem fins lucrativos para fazer essa pesquisa. E aí a gente entende que quando o gestor esportivo ele vai iniciar seu trabalho dentro de uma instituição esportiva, ele normalmente normalmente a gente acredita que ele passe por um processo de recrutamento e seleção. Porém, nós sabemos pela literatura que muitos gestores esportivos não são submetidos a nenhum tipo de processo de recrutamento e seleção, tá? E o que é esse processo de recrutamento e seleção? São procedimentos de busca e escolha de candidatos para o cargo, levando em consideração as características e as necessidades da organização e da pessoa selecionada. E desde que comecei a pesquisar um pouco sobre isso, o que a gente percebeu também foi que existe uma escassez teórica, né, na literatura da gestão do esporte sobre esse tema. E foi necessário muitas vezes, eu diria nem muitas, a maioria das vezes, utilizar os conceitos da teoria da administração, né, pouquíssimos, como a colega falou do surf, né, e aí a gente também dessa parte de processo de recrutamento e seleção também praticamente não existem estudos sobre esses processos dentro da área da gestão do esporte. Então, os objetivos do meu trabalho foi identificar e descrever as etapas do processo de recrutamento e seleção do gestor esportivo de uma instituição privada sem fins lucrativos. Os métodos utilizados foram uma pesquisa exploratória, uma pesquisa documental, onde a gente fez um levantamento de fontes oficiais da instituição sobre os processos de recrutamento e seleção. Foi um estudo de caso, né, considerando essa escassez de estudo sobre o tema em organizações esportivas, como eu já comentei, e por questões de ética e de termo assinado, o nome da instituição não será divulgado, não foi divulgado nesse trabalho. Dos resultados e discussão, nós encontramos 2 documentos relacionados ao processo de seleção, recrutamento e seleção da instituição. Nesse processo, dentro desses documentos, nós verificamos que trata-se de um processo de recrutamento misto, né? Esse termo é um termo utilizado na área da administração, né? Então é um processo interno e externo. Então, a pessoa sendo funcionária da instituição, de algum cargo que não seja de gestão, né, ou não, ou pessoas de fora da instituição passam por o mesmo processo para assumir esse cargo de gestão, né, então concorrem em igualdade nesse processo, entram no mesmo, todas as etapas, passam por todas as etapas igualmente. Foi encontrada também uma resolução que estabelece as normas do processo seletivo, incluindo as formas de divulgação. Verificamos que a divulgação desses processos seletivos ela é realizada através de uma aba específica do site da instituição. E por ser uma instituição privada, ela tem o direito de não divulgar provas, gabaritos, notas ou classificações, que é ao contrário do que acontece normalmente com as instituições públicas, né, e não são privadas, que aí são obrigadas a divulgar, eles não têm essa obrigatoriedade. Dentro desse documento descritivo do processo de seleção que nós encontramos, nesse descritivo temos as atribuições e requisitos do cargo, do último processo, o período de inscrição, o tipo de regime de vagas, né, no caso dessa instituição é CLT, os salários e os benefícios, o recrutamento e procedimento de inscrição, as formas de avaliação, as formas de comunicação com os candidatos inscritos e as etapas de seleção. E com relação às atribuições do gestor esportivo na instituição, divulgadas nesse processo, eles divulgam um texto, e dentro desse texto
eu peguei esses itens, né, que eles consideram quais são as atribuições. Então, trabalho em equipe multidisciplinar, trabalho com gestão de pessoas, de recursos materiais e financeiros, planejamento, desenvolvimento, operacionalização, avaliação de ações físico-esportivas, ações integradas com outros programas desenvolvidos pela instituição, contatos com grupos sociais, comunidades, instituições públicas e privadas. Então, as atribuições do gestor ao entrar nessa instituição são basicamente essas. Encontramos nesse processo de seleção 7 etapas, utilizando de diferentes técnicas, né, que é outro termo que a teoria da administração usa, né, as técnicas de seleção. Então, inicialmente é feita a divulgação dessas vagas, por vários meios, né, e aí eles abrem um período de inscrição pela internet, e aí tem o grupo de inscritos. Quando tem esse grupo de inscritos, aí entram as 7 etapas, né, eu vou falar um pouco mais sobre cada uma depois, mas aí é só para a gente ver o esquema como que funciona. Então, etapa 1, análise do pré-requisito, etapa 2, prova objetiva, etapa 3, redação, etapa 4, comprovação de pré-requisito, etapa 5, avaliação prática, etapa 6, avaliação de perfil, e etapa 7, convocação para admissão. Na etapa 1, que eles consideram a análise do pré-requisito, o pré-requisito que eles divulgam é o registro válido pelo Conselho Regulador da Profissão, né? No caso da educação física, a gente usa o registro no CREF, né? Então, a primeira etapa é ter esse registro válido pelo Conselho, tá? Essa primeira etapa ela já é eliminatória, então não continua com as próximas etapas. A etapa 2, a prova objetiva, ela é eliminatória e classificatória, tá? Então, eles resumindo essa etapa 2 da prova, exige-se compreensão e atualização nas áreas físico-esportivas e socioeducativa, além do seu nível de conhecimentos gerais no que se refere à atualização e compreensão da realidade social e histórica. Então, a gente observa que tem tanto um conhecimento específico da área, né, como também conhecimentos gerais sobre outros assuntos nessa prova, né. Dentro dessa etapa 2, são 600 candidatos, nesse processo que eu avaliei, né, são 600 candidatos que passam para a etapa 3. A etapa 3 é uma etapa de redação, ela é eliminatória e classificatória, e o objetivo dela é analisar a capacidade de escrita, leitura, compreensão, interpretação e comunicação de ideias de forma clara, coerente e argumentativa. Todos que tiverem nota igual ou superior a 60, sendo que a pontuação máxima é 100, são encaminhados para a etapa 4, nessa etapa 3 da redação. A etapa 4, eles falam em comprovação do pré-requisito, e é considerada eliminatória. E aí a gente chegou numa dúvida, na verdade, assim, que as pessoas não habilitadas podem se inscrever, então, né, porque elas só vão ter que comprovar o pré-requisito, que é o registro no conselho, na etapa 4, né. Então, o que pode acontecer? Pessoas não habilitadas podem realizar etapas 2 e 3 sem ocupar o cargo, sem poder ocupar o cargo depois, mas também tem a questão de se eles solicitassem essa comprovação logo na etapa 1, pode ocasionar uma questão logística mesmo, porque aí você teria que avaliar todos os candidatos inscritos, né, para o processo, se tem o registro no conselho ou não. Então, talvez seja por isso que seja feito isso, porque já tem vamos dizer, um funil aí, já diminui o número de candidatos para eles fazerem essa avaliação depois, tá? Nessa etapa 4, 200 candidatos com as melhores médias da etapa 2 e 3 passam para a etapa 5, tá? Então, aí nessa etapa 4, os 200 que comprovarem esse pré-requisito passam para a etapa 5. Na etapa 5 é feita uma avaliação prática, eliminatória e classificatória, onde eles avaliam relacionamento interpessoal, trabalho em equipes multidisciplinares, senso crítico, ação proativa, visão socioeducativa, familiaridade com os processos de gestão na área físico-esportiva, planejamento, operacionalização e avaliação. Eu coloquei até em negrito porque é a primeira
primeira parte, né, de todas essas etapas que nós falamos até agora, é a primeira vez que nós encontramos essa questão de processos de gestão na área físico-esportiva dentro das etapas. É a primeira etapa que isso aparece, vamos dizer assim, né? As outras todas falam de uma forma mais geral da área. Então, na etapa 5, eles começam a verificar essa questão da familiaridade com esses processos de gestão. Nessa etapa 5, passam 80 candidatos para a próxima etapa, que é a etapa 6, que é a avaliação de perfil, que também é eliminatória e classificatória, onde é verificadas habilidades e competências pessoais. E aí eles falam também que eles verificam essas habilidades e competências pessoais para aumentar a probabilidade da sua adaptação às especificações do ambiente de trabalho da entidade. Então, é visto uma forma geral, não muito específica dessas habilidades, né, e de competências desses candidatos, porque aí eles ingressando nessa instituição, eles conseguem ter mais essa adaptação a tudo que é solicitado, né. Nessa etapa 6, que é a avaliação do perfil, todos os candidatos que tiverem nota igual ou superior a 50 são aprovados para admissão. E aí tem esses aprovados para admissão, e aí a etapa 7 é a convocação para admissão de acordo com o número de vagas, né? Então eles fazem uma soma, uma média, na verdade, das outras etapas, que envolvem provas, né, e notas, para fazer essa classificação, e aí convocam de acordo com o número de vagas. E aí a gente observa que esses resultados se contrapõem ao apontado pela literatura, como eu já comentei, né, que indica que muitos gestores não são submetidos a nenhum tipo de processo de recrutamento e seleção. Inclusive, nós escolhemos essa instituição por ela ter, né, esse processo definido, né, e divulgado, para a gente poder fazer uma análise. Considerações finais. O processo seletivo para o cargo de gestor esportivo tem requisito específico quanto à formação superior, que a gente não encontra em muitos estudos, né, que não precisa ser formado na área para ser gestor. É realizado um recrutamento misto, interno e externo, como eu já comentei. Os processos têm etapas previamente definidas, requisitos e atribuições amplamente divulgados. E as implicações teóricas e práticas é a questão do conhecimento sobre esses processos de recrutamento e seleção de uma instituição, tá? Essa possível abordagem e aplicação em outros estudos, como eu falei lá no começo, né, existem inúmeros campos de atuação do gestor, então, quantas análises nós podemos fazer, né, a respeito desse processo em todas essas instituições, das que têm, as que não têm, né, de repente até porque não tem esse processo, né, porque não colocam um processo de recrutamento e seleção na instituição. A construção do conhecimento sobre o tema na realidade brasileira, como eu já disse também no começo, né, a gente não tem quase nenhum estudo sobre esse tema no Brasil. E também referências para instituições esportivas com interesse em aplicar um processo estruturado para a contratação de gestores, né? Então, se uma instituição não tem esse processo bem definido, pode utilizar como referência, não fazer igual, mas tem pelo menos tentar verificar como que é um processo, né, com tantas técnicas, para verificar o que cabe melhor à sua instituição na hora de contratar esse gestor. É isso. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Parabéns pela apresentação. Agora vou abrir aí para as perguntas. Bom, tem a Flávia e a Natasha. Alguém quer ir primeiro? Não, tá bom, Flávia. Eu só abri como coautora, qualquer coisa eu ajudo a responder. Eu ia falar, mas por que você vai perguntar? Já perguntei tudo para ela, já perguntaram tudo para ela na defesa, na qualificação. Então, tá bom. Vou passar para a Natasha e depois a gente vai para a Cacilda, então. Pode ser, gente? Tá bom. Então, eu e a Cacilda aqui, a gente tá empolgada, vocês perceberam, né? Campeã. Mas eu queria parabenizar, acho super interessante essa temática, acho que até foi quando me despertou mais, assim, na aula da Flávia mesmo, minha troca de tema do mestrado, então essa área de recrutamento, de processos seletivos, assim, específicos, eu acho bem interessante,
queria parabenizar o trabalho, e porque é muito palpável, né, assim, essa temática, assim, né, eu acho que eu estou muito ligada que nem no LinkedIn, aí a gente percebe o quanto de vagas são postadas internacionalmente, principalmente, mas acho que na nossa realidade, assim, a gente ainda está, nossa realidade brasileira, ainda estamos engatinhando nisso, tanto que tem algumas entidades que é interessante, assim, eu começo a observar, assim, que algumas vagas, sim, são divulgadas, mas outras a gente só descobre que estava vaga algum cargo quando a pessoa se diz que foi contratada e aí se anuncia, e geralmente, por coincidência, né, são cargos mais altos, né, assim, então geralmente eles não divulgam, e por que não, né, então a importância realmente do seu trabalho, acho que de mostrar toda essa questão do processo seletivo, né, da importância do processo seletivo, do que precisa ser seguido e por que não, dentro da área de gestão, principalmente nos cargos mais altos, que a gente acaba, daí eu vou puxar para o meu lado, né, para o meu trabalho, acaba tendo sempre aquela reprodução homóloga, né, aquela manutenção da hegemonia, muitas vezes na nossa, pensando na diversidade, né, da hegemonia masculina dentro dos cargos de gestão, né, até por conta, muitas vezes, dessa questão do processo seletivo ou não existir ou não ser claro, né, assim, então, achei muito interessante, me chamou muita atenção, porque além do meu interesse pessoal do trabalho, assim, porque tem total relação com a equidade de gênero dentro dos cargos de gestão, mas por ser muito palpável na prática mesmo, né, assim, quando a gente vê, por exemplo, no LinkedIn, fica bastante visível quando se tem ou não um processo seletivo, né, então, parabéns mais uma vez, super, super bacana mesmo e super valoroso. Obrigada. Cacilda? A Cris, eu acompanhei, né, Cris? Estava lá na qualificação e tudo mais, mas na realidade, sempre que a gente revisita trabalhos, né, a gente reflete sobre coisas, né? E aí eu estou lembrando da minha aula na disciplina de gestão aqui na graduação das semanas passadas aí. Flávia vai reconhecer, né? A gente aprende com boas práticas, né? Então, eu passei para os alunos a tarefa deles pesquisarem sobre uma organização esportiva da cidade deles, né, onde eles, às vezes, fazem um estágio e tudo mais, sobre planejamento estratégico, sobre avaliação, sobre processo, né, gestão de recursos humanos, e, invariavelmente, né, essa parte dos recursos humanos vem, então, não existe, né, não é claro, né, os gestores não sabem como fazer, né, convida uma pessoa que já conhece, alguém que é indicação, né? O processo seletivo é indicação, né? E a gente pensa, mas é porque é no universo, né, menor de organizações menores, né, academias pequenas ou clubes do interior, né, clubes socioesportivos, mas na realidade o que você traz até de discussão na sua literatura, né, Cris, é que isso é uma realidade das organizações esportivas brasileiras, né? Então, acho que a contribuição teórica do seu estudo é muito importante nesse sentido, né? Mostrar uma instituição que tenha minimamente, né, um processo seletivo, né, e como ele se estrutura, eu acho que isso pode servir de base para boas práticas para as outras organizações também. E para suscitar, né, eu acho que, para além da diversidade, a gestão de recursos humanos também é uma temática que a gente carece no Brasil de uma maior atenção, né? Então, a sua dissertação, com certeza, vira material para a gente utilizar nas aulas de graduação, né? Porque começa a dar uma luz aí, um caminho nessa temática. Então, de novo, Cris, parabéns. E parabéns por estar aqui apresentando, né? E acho que tem que tornar cada vez mais público o seu trabalho mesmo, porque é importante, é uma temática importante da gente abordar. Obrigada, Cacilda. Você falou até essa coisa que a gente não encontra mesmo, né, estudos sobre isso, e realmente não tem, como eu falei, é tudo adaptado da área de administração, só que muitas vezes aquilo que a administração fala, muitas vezes não cabe muito na maioria das instituições esportivas que nós temos no país, né, então tudo é meio que adaptado, na verdade, né, e essa questão de não ter processo, acho que uma das coisas que, pelo que eu vi, assim, dos estudos que falam, né, como que a pessoa entrou no cargo de gestora, né, uma coisa que me incomoda muito é quando eu leio, porque eu era um bom professor,
e aí eu fui ser convidado para ser gestor. Então, como se ser um bom professor, você vai automaticamente ter todas as atribuições do cargo, todas as qualidades para ser um bom gestor, e muitas vezes não é isso, não é assim que funciona, né? Não que óbvio que alguns professores podem sempre querer se ter um cargo de gestão e estudar para isso, mas muitas vezes a gente vê isso, né? Esse é um bom professor daqui aqui onde eu trabalho, então, nossa, não, estamos precisando de um coordenador aqui de área, então vamos chamar esse professor, né? E aí, só complementando, no esporte, assim, foi um excelente atleta, né? Isso, então, também. Conhece a modalidade, então ele vai ser um bom gestor, e até rapidamente eu lembro do Montanaro, num evento de uma semana de educação física, quando eu dava aula no Mackenzie, ele deu esse depoimento. Assim, eu fui convidado pelo banco, que era o patrocinador, o Santander, pelas minhas características de liderança com a equipe, assim que eu me aposentei, né, como atleta, mas eu entrei em pânico, porque eu não sabia nada de gestão. Né? E aí a gestão do banco falou para ele, não, fica tranquilo, você usa, né, nós vamos querer que você seja a ponte entre toda a gestão do banco, que vai te dar todo o arcabouço, mas que você exerça essa sua liderança, né? Não só com o time, mas com os patrocinados, com os outros stakeholders, enfim. Então, isso ainda é muito comum, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro faz isso, né? Arrebata ex-atletas, dá uma capacitação para virar gestor, como eu falo. Não é se formar gestor, é virar gestor. Tem o Kleber querendo falar aí, desculpa. Os áudios estão desligados. Kleber, seu microfone está fechado. Eu fui falar e fiquei com o meu fechado. Perfeito. É um prazer estar aqui nessa sala. Infelizmente, eu entrei no meio da apresentação, eu estava vendo uma outra, né, alguns trabalhos de interesse, então só peguei uma parte. Eu gostei muito do tema, Cristiane, eu me interesso muito por esse tema, porque eu trabalho numa graduação em gestão do esporte. Né, a gente tem que se preocupar muito também com, né, o mercado de trabalho para esses egressos, né? É um tema que eu gosto muito, enfim. E aí eu não vi a primeira parte do trabalho, até gostaria de ler posteriormente para poder, né, conhecer um pouco mais desse seu estudo, mas eu vi que no processo de seleção, né, foi limitado por uma formação específica, né, o bacharel ou licenciado pleno em educação física, né? Eu sou licenciado pleno em educação física, mas eu estudo gestão do esporte, né? Sim, eu tenho trabalhado na gestão do esporte desde que meu primeiro semestre de aula, né, de graduação. Hoje eu estou num curso de graduação, né, uma formação inicial específica em gestão do esporte, né, uma graduação tecnológica, mas é uma graduação, né? E aí eu vejo que vários processos seletivos que são feitos, principalmente no setor público, né, e agora você trouxe no setor privado, que acabam limitando o ingresso, né, o ingresso do processo seletivo para profissionais de educação física, né? Eu ficaria feliz se eu não fosse professor de um curso de graduação em gestão do esporte, né? Então, assim, eu queria perguntar para você, o que você pensa sobre isso, né? Essa limitação, né, do ingresso, para, né, o profissional de educação física, né? E não, por exemplo, né, para o profissional de administração, para o profissional da área específica que nós temos no Brasil hoje, que é o gestor desportivo, né, de lazer, o gestor do esporte, graduado nessa área, né? Nós temos hoje no Brasil formação inicial em gestão do esporte, né? E muitas vezes, né, essa habilitação ela é esquecida, né? Não é contemplada. Então, a segunda pergunta seria: você acredita que essa ausência dessa habilitação, ou de outras, por exemplo, como administração, nos processos seletivos de gestor do esporte, é algo ruim? Né? Porque é uma competência mais exclusiva, não digo, mas o profissional de educação física seria o mais adequado para essa função. É complexo isso, né? Enfim, então são questões que eu queria lançar aqui, até, né, se os outros colegas, se nós tivermos tempo, né, se os outros colegas quiserem participar. Eu sei que a Flávia tem estudado isso há muito tempo, né? Então eu tenho lido, né, eu leio os trabalhos dela, li todos os trabalhos que ela fez. Então são questões que nesse momento eu acho que cabe trazer. Kleber, com relação a essa questão da formação específica, né, do gestor, eu acho muito importante ter,
né, mas são poucos ainda os locais que oferecem, né, a gente sabe disso. E eu vejo como, eu já enxergo esse processo, que nem você falou, né, só de licenciado pleno ou bacharel, já na verdade um ganho, né, em comparação com muitas instituições que nós temos aí, que nem isso, né, solicitam. Né, e eu acho que existe sim por que não, né, uma possibilidade de evolução agora desse ganho para também essas pessoas que estão saindo desses cursos específicos de gestão. Né, então, acho que eu entraria que faz parte de um processo ainda de evolução da área. Né, nós estamos caminhando bem devagar nisso, né, porque até eu nunca me esqueço, um dos primeiros artigos que eu li que falava que tinha um gestor que era formado em teologia. Né, então, poxa, não é isso, Cacilda, eu lembro até hoje, me marcou muito isso, assim, era arquiteto, engenheiro, e então eu acho que já ter um processo seletivo onde primeiro se pensa em ter um profissional de educação física, já ganhamos já um passinho a mais, né, que nós estamos ganhando. E eu acho que sim, existe essa possibilidade, por que não, de continuar com esses passos e aumentar ainda mais e, vamos dizer assim, ampliar também para quem é formado especificamente na gestão do esporte, né, em uma graduação de gestão do esporte. Não sei se eu respondi assim essa pergunta, mas eu acho que são passos que a área pode estar dando e caminhando em relação a isso. A Flávia levantou a mão. Não, só para complementar, porque assim, a gente não pode esquecer que foi um estudo de caso. Sim. E tem uma questão da cultura da organização, né? E dá para a gente perceber, pelo próprio processo seletivo, do valor que a organização dá para o indivíduo ter familiaridade com os conteúdos e com os programas físico-esportivos e de lazer, enfim, as atividades que a instituição promove, que não é uma instituição puramente esportiva, então ela também vai ter interfaces com cultura, com outros valores da organização, então talvez, né, a gente não... Aí precisaria ter entrevistado quem criou esse processo e o RH da instituição, mas eu acho que foi uma forma de garantir muito mais o conhecimento e as habilidades e as competências em relação à área físico-esportiva do que a área de gestão, porque a gente vê que entrou lá só no quarto, quinta etapa. Também. Né? Então, eu acho que é uma questão da própria cultura da organização. Agora, por outro lado, até compartilhei aí no chat o link, porque isso é a dissertação de mestrado da Cris. Aí ela foi para a prática e foi conversar com esses gestores. E aí eles começam a mostrar as dificuldades, as carências, né? Ela, inclusive, pergunta sobre se ele teve no curso de educação física embasamento suficiente para estar atuando na prática. Então, eu acho que vale a pena, até você e os outros interessados, ler a dissertação dela como um todo, porque a gente fez o recorte desse capítulo, né, para trazer aqui hoje, e provavelmente vai se transformar num artigo, e depois a outra parte também dá um artigo muito interessante, porque aí que eu acho que foi o grande ganho do trabalho da Cris, foi ir lá ver como é que as pessoas perceberam esses processos, se elas eram justos, coerentes, bater uma série de questões, né, que são depois discutidas durante a dissertação, que são muito interessantes, né, que até contrapõem, às vezes, um pouco essa própria cultura da organização. Enfim, leiam. Eu agradeço, Cris, a pergunta, agradeço a Flávia. Eu também concordo, Cris, eu acho que é um processo. Né? Todo ganho a gente tem que comemorar. Né? A Flávia tem militado aí na área há muito tempo, sabe como é importante cada ganho desse. Né? Logicamente também que a gente tem que, né, eu tenho aqui no Ceará que reconhecer que ainda é muito recente esses cursos. E assim, a participação desses cursos no cenário nacional, como por exemplo os eventos da Abragesp, né, isso também contribui com a publicidade dos cursos, né, então os cursos não são conhecidos, essa é uma realidade, né, Flávio? Os cursos são muito pouco conhecidos, a gente não sabe como é que é a formação desses cursos, né? Então acho que é um processo. Posso falar de novo? Até compartilhando uma experiência que a gente tem na Escola de Educação Física, que nós temos o curso de bacharel em esporte. Então, por exemplo, se a organização coloca esse requisito, por que o bacharel de esporte não pode prestar esse processo seletivo? Então, por que um egresso do curso do Ceará não pode se inscrever lá e, sei lá, eu sei que em concursos públicos, e a Cacá viveu isso também recentemente, uma expectativa, né?
do reconhecimento desses cursos para prestar concursos públicos ou esse processo privado. Né? E a gente teve alunos da graduação, por exemplo, que se inscreveram em editais da prefeitura aqui de São Paulo, né, bacharéis em esporte, e que, em princípio, houve um breque, aí se entrou, não sei se chegou a entrar na justiça, mas se entrou com recurso, né, e a própria escola se manifestou, e até a gente já tinha se calçado, né, Cacá, no concurso que ela prestou para ser docente, se eles não iam questionar o fato dela não ser licenciada em educação física. Né, porque o curso de bacharelado praticamente só existe aqui em Londrina, quer dizer, já nem vai existir mais, porque agora com essa nova configuração. Mas, de repente, Kleber, eu acho que é interessante, né, se a gente puder provocar essas instituições, né, e botar lá o candidato e falar, olha, por que ele não pode? Né? Eu também acho, Flávia. Né? É um processo natural, né, de desconhecimento, né, porque são né, muito específicos, e também, logicamente, a gente vai enfrentar um processo, que eu falo aos meus alunos, né, vou enfrentar um processo natural de luta por um espaço no mercado também. Sim, exatamente. Vai encontrar, por exemplo, organizações que vão querer limitar de forma proposital o edital, né, enfim, por uma reserva de mercado, né, então cabe né, aí um longo processo aí de consolidação também no mercado desses profissionais. E a gente pode pensar até num desconhecimento da própria instituição, de não saber que existe esse tipo de curso que tem, né? Então a gente tem que mais é que provocar mesmo. E se comunicar com essas instituições, falar, olha, vocês sabem que no Brasil tem cursos assim, né? Que formam pessoas. E a gente sabe que vocês têm um processo seletivo, vocês sabem. Nem que não seja para botar o candidato, mas fazer essa interlocução e começar a alertar as pessoas, né? Desculpa, falei de... Não, imagina, acho que não tinha maneira melhor da gente fechar essa mesa, senão com provocações, né? Porque é para isso mesmo que a gente está aqui hoje, para debater, refletir e tentar transformar a sociedade. E acho que foi uma mesa muito rica. Eu, particularmente, gostei de todas as apresentações e acho que todo mundo se sentiu muito confortável, né? Foi até uma suposta limitação do sistema online, que às vezes a gente não tem tanta essa liberdade de falar, de se expor, e eu, pelo jeito aqui, fluiu muito bem, né? Percebi que todo mundo falou, gostou, se sentiu bem. Então, aplausos aí a todos, todas que participaram. O meu muito obrigada, que esse seja mais um passo para continuar o nosso diálogo aí por muito tempo. Agradecer de novo a organização do evento e parabenizar por tudo que está sendo incrível. Obrigada, gente. Um bom final de tarde a todos, a todas e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.